Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do nosso Deus sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 4. Nós vamos falar um pouco hoje sobre missões, vamos falar sobre a igreja perseguida, mas antes da gente usar o material que nós recebemos do Ministério Portas Abertas, que é um ministério que cuida de missões ao redor do mundo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui em Atos capítulo 4, que tem tudo a ver com o que nós vamos estar falando aqui. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, te agradecemos porque existe já um mover do Senhor aqui, um fluir do teu Espírito alcançando os corações, Pai. Ó Deus, queremos agora colocar a palavra diante do Senhor. Ó Deus, é o Senhor que fala conosco, é a tua palavra que nos transforma. Ó Deus, em nome de Jesus, que realmente essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração e nos despertar, nos ensinar, nos exortar, sejamos edificados nela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 4, versículo 23, coloca na NVI, por favor, acompanha comigo essa leitura. Atos capítulo 4, versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito Santo, por boca dos teus servos, do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Até aqui. Esse texto está falando um pouco sobre o início da igreja. O livro de Atos nos conta ali o início da igreja. Então, quando a gente está aqui em Atos capítulo 4, nós estamos falando aqui acontecimentos que aconteceram logo após a descida do Espírito Santo e a capacitação que os irmãos, os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. E após aquele acontecimento, Pedro pregou a palavra, houve
muitas conversões, e no capítulo 3 você já vai encontrar ali Pedro e João indo ao templo, e acontece um milagre ali, e o que vem após isso é uma severa perseguição contra a igreja. Dentro disso, existe um movimento que é chamado de Domingo da Igreja Perseguida. Esse movimento já acontece há alguns anos. Esse movimento é estimulado por alguns órgãos de missões, principalmente o Portas Abertas. Esse movimento, Domingo da Igreja Perseguida, é um estímulo para que a igreja tenha um olhar voltado exatamente para os irmãos que estão sendo perseguidos nesse exato momento. Se a gente olhar para a nossa realidade, para o Brasil, a gente vai ver que a igreja no Brasil, ela não sofre uma perseguição direta. Se a gente olhar para a história, desde do livro de Atos, a gente vai ver que em toda a história da igreja, houve perseguição feroz contra a igreja. Em alguns períodos mais, em outros períodos menos, mas nunca deixou de existir. Nunca. Por isso, esse movimento, ele é criado para que a igreja, num domingo, após a festa de Pentecostes, por isso que era para ter acontecido domingo passado, mas Deus quis que aqui acontecesse hoje, a gente olhasse um pouco para a igreja perseguida. O Portas Abertas, ele tem todo um material já preparado, os irmãos vão ver aqui, daqui a pouco vai começar a passar os vídeos, os slides aqui, para que a gente possa lembrar que isso está acontecendo. Eu creio que muitos aqui sabem disso, mas outros também não sabem disso. Existem irmãos nossos ao redor do mundo que estão sendo mortos brutalmente pelo simples fato de se posicionarem e falar assim: agora eu sirvo a Jesus. Existem países ao redor do mundo onde a perseguição ela é violenta, muito violenta. E eu creio que a gente vai conseguir pelo menos acender um pouco o olhar dos irmãos aqui com relação a isso. Mas vamos voltar aqui para o texto de Atos, capítulo 4. Olha o que aconteceu aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Pedro e João, eles, após realizarem esse milagre, eles foram presos pelos líderes religiosos, eles foram interrogados. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele deu um testemunho maravilhoso, falando com tremenda autoridade tudo o que tinha acontecido, de forma que eles ficaram impressionados com aquilo que Pedro estava declarando. Por Pedro ser um homem simples, um pescador, eles ficaram sem entender por que ele estava tendo tamanha autoridade e capacidade na palavra para declarar tudo que ele declarou. Mas eles foram severamente repreendidos. E quando eles foram repreendidos de forma que eles não deviam, ou eles foram aconselhados a não mais pregar no nome de Jesus. E eles falaram assim: como nós vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? E quando Pedro e João foram liberados, eles foram até os irmãos, ou foram até a igreja, e eles contaram tudo o que tinha acontecido. Presta atenção nisso. E falaram para os irmãos. O que os irmãos fizeram quando
eles receberam aquele relatório de Pedro e João? Eles começaram a orar. Exatamente, de maneira unânime, juntos ali. Eles não receberam aquele relatório com ameaças e falaram assim: acabou. O Espírito Santo veio, mas infelizmente se levantou aqui a liderança, agora a igreja vai ser impedida. A igreja agora está sem poder prosseguir com a sua missão. Meu irmão, foi exatamente o contrário. Quando eles receberam aquelas ameaças, Pedro e João compartilharam com eles, no mesmo instante eles levaram aquilo para a igreja e a igreja começou a orar. Sabe, isso já nos mostra algo que serve para a nossa vida coletiva e para a nossa vida individual. Presta atenção nisso. Quando a gente se dispõe e quando a gente decide a servir, a seguir a Jesus, a fazer a vontade do Senhor, tenha certeza de uma coisa: vai vir contra a sua vida todo tipo de oposição. Isso é certo. Pastor, como que você sabe disso? Porque a Bíblia nos ensina isso. Esse texto nos ensina isso. Outros textos nos ensinam isso. E a experiência nos ensina isso. Meus irmãos, são muitos relatos que eu ouvi assim, de pessoas que vêm na igreja, vêm num culto de domingo, e são muito tocados pelo Senhor aqui. O Espírito Santo vem, toca o coração, e as pessoas saem daqui decididas a falar assim: Senhor, vou mudar de vida agora. Vai ser diferente. Vou colocar minha vida diante do Senhor. Vou abandonar os caminhos errados. E quando chega na segunda-feira, acontece de tudo e mais um pouco que a pessoa não entende nada. Meu irmão, isso acontece uma, duas vezes, isso acontece assim aos montes, querido. Sabe o que é isso? Isso é uma oposição, isso é espiritual. Isso é um levante contra a obra do Senhor. A mesma coisa aconteceu aqui, quando a igreja começou a se levantar. Pregação de Pedro, muitas conversões, milagres, pessoas ficando assim, boquiabertas com o que Deus estava fazendo. Aí, parece que a coisa ia fluir, de repente vem o quê? Oposição, perseguição severa. Aí eu te falo, eu falei no aspecto individual, agora no aspecto coletivo. A igreja se levanta, a igreja se organiza, a igreja começa a alcançar, a evangelizar, a tocar, a ver vidas restauradas, famílias restauradas. O que vai acontecer? Oposição. É certo isso, querido. Então, por que eu estou falando isso com você? Não se assuste com isso. Faça o que Pedro e João e a igreja fizeram. Quando a oposição vier, a gente ora. Amém? E depois a oposição se levanta, a gente ora mais. A gente jejua, a gente não desiste, querido. Nós somos chamados para permanecer. Nós somos chamados para perseverar. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo tenta nos parar de todas as formas. Ele quer nos parar. Mas ele vem por um caminho, por 7 ele vai fugir. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos permanecer firmes, querido. Permanecer firmes. Mas existe algo aqui incrível também nesse texto que a gente leu. A oração que eles fizeram,
Entenda isso, querido. Não foi uma oração de coitadinho de nós. Nós vamos ser destruídos agora. Que pena. Estava indo tão bonito aqui o início da história da igreja. E agora se levantaram aqueles que mataram o nosso mestre e eles vão nos destruir também. A oração deles não foi nem um pouco nesse sentido. A oração foi assim: vocês vêm contra nós e nós vamos clamar por ousadia. A palavra que eles falam assim: Senhor, derrama ousadia. Derrama o teu espírito com sinais e prodígios. Eles oraram exatamente contra aquilo que a oposição estava querendo parar. A oposição se incomodou com o fato de ter acontecido um milagre e aquele milagre ter despertado muitas pessoas e com o fato de muitas conversões estarem acontecendo. E os líderes religiosos, usados pelo inimigo, se levantaram contra isso. A igreja orou exatamente: eles estão incomodados com isso. Senhor, derrama mais isso então. Pedro e João, eles foram ousados no Espírito Santo, usando o nome de Jesus para curar um paralítico. Senhor, nós queremos mais milagres. Eles querem nos parar, então, que eles vejam mais paralíticos se levantando. Meu irmão, esse é o poder que está liberado sobre as nossas vidas. Eles clamaram por mais milagres. Eles viram mais milagres? Sim ou não? Sim! E foi muito mais. Muito mais. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver assim, que as pessoas começaram a colocar as pessoas que estavam endemoniadas e enfermas na rua, de forma que Pedro ia passando, a sombra de Pedro tocava e curava as pessoas. Eles falaram assim: nós queremos ver mais. O Senhor falou: então vocês vão ver mais. E eles clamaram por ousadia. Deus começou a levantar muitos homens ousados. Homens que até aquele momento não tinham andado com Jesus, por exemplo, como Estevão. Um homem que se levantou e começou a testemunhar, um diácono que Deus tinha se levantado. E ele, com tremenda ousadia, começou a testemunhar e a falar diante de poderosos. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Nós não podemos, diante de oposição, de perseguição, nos colocar de uma maneira medíocre diante do Senhor. Entenda isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando contra humildade, não. Eu estou falando porque a gente tem que ver o exemplo que a igreja primitiva nos deu aqui. Eles clamaram por mais milagres, mais ousadia. Aí eu te falo, a perseguição parou? Não. Não parou, nem parou até hoje. A perseguição permanece. Mas a igreja também não parou. A perseguição não parou e a igreja não parou. Meu irmão, não sei se você já pensou sobre isso. Nós estamos aqui é porque a igreja permaneceu, querido. É porque apesar de perseguições, de conspirações de morte, de ameaças, de tortura, homens e mulheres de Deus permaneceram firmes, de forma que o evangelho chegasse até nós, 2000 anos depois. Isso precisa servir para nós como um despertamento. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Daqui a pouco nós vamos passar alguns slides aqui. Nós vamos fazer um clamor aqui agora, nesse sentido. Nós vamos clamar por um derramar do Espírito Santo com ousadia e milagres. Nós já temos orado por milagres. E nós vamos orar ainda mais, ainda mais.
Não só aqui, querido. Nós queremos ver o Espírito do Senhor sendo derramado sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre aqueles que clamam o Senhor em cada ponto desse planeta. Que o Senhor possa enchê-los. Feche os seus olhos agora. Eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor. Você vai clamar ao Senhor que Deus te dê ousadia, que Deus derrame o teu Espírito sobre a sua vida, que Deus realize sinais e maravilhas, que você não venha desanimar. Fale com o Senhor, abra a sua boca. Oh, Deus. Espírito Santo de Deus. Derrama a tua unção sobre nós, Senhor. Espírito Santo de Deus. Enche-nos de poder, autoridade e ousadia. Oh, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Não só aqui, Senhor, mas em toda a terra. Desperta a tua igreja. Desperta os trabalhadores. Envia mais trabalhadores, homens e mulheres, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito, assim como Pedro, João e Estevão. Deus, em nome de Jesus. Faz tremer esse lugar, Senhor, com o teu poder. Faz tremer o nosso interior com o teu poder. Oh, Deus. Nós não temos sobre nós, não temos sobre nós o espírito de medo. Nós temos um espírito de ousadia. O amor do Senhor tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Este amor é o nosso combustível. Senhor, não nos deixa parar, Senhor. Leva-nos além. Senhor, em nome de Jesus, nos prepara para a batalha, Senhor. Prepara a nossa vida para essa batalha. Como soldados, preparados com a tua armadura. Deus, em nome de Jesus. Jovens, crianças, homens, mulheres, idosos, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Marca as nossas vidas, Senhor! Marca as nossas vidas!
Coloque a mão sobre a sua cabeça, meu irmão, agora. Começa a dizer: Espírito Santo, enche a minha vida. Fala isso com a tua boca: Espírito Santo, enche a minha vida. Oh, Deus. Enche a minha vida, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos no derramado do Teu Espírito. Nós cremos num fluir de ousadia, de sinais e milagres nesse tempo sobre nós. Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, querido. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui no projetor agora. Nós vamos colocar primeiramente um vídeo. Isso. Se não estiver dando para você ver o projetor, procura um local melhor aí. A África é um continente diverso e atraente, com pessoas e paisagens contagiantes. Um destino popular entre turistas que esconde realidades diversas e contrastantes. Estima-se que na região vivam milhões de cristãos, alguns em países de maioria muçulmana, outros em países de maioria cristã. Mas em grande parte da região abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, seguir a Jesus Cristo pode custar a vida. A presença de grupos extremistas islâmicos cresce cada dia mais e ameaça famílias e cidades inteiras. Nesse contexto, os cristãos são considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Enquanto trabalhavam na plantação, Gertrude e o marido foram surpreendidos com violência por militantes das Forças Democráticas Aliadas. Ao voltar para casa, após pregar o evangelho, o marido de Lalise foi assassinado ao passar por uma comunidade muçulmana. Worki foi forçada a se casar com um muçulmano, mas seu coração seguia a Jesus. Após a morte do marido, ela ficou sem proteção e a família dele jogou gasolina e incendiou seus pertences sem ela saber. As consequências foram devastadoras. A cada ataque de jihadistas à vila de Fatih, o medo aumentava e sua família foi forçada a se mudar, mas a perseguição os acompanhou. Pastores na Nigéria veem suas vilas sendo invadidas, saqueadas e incendiadas, e muitas de suas ovelhas mortas e sequestradas. 95% das mortes dos seguidores de Jesus aconteceram na África subsaariana. Isso faz da África o continente mais mortal para os cristãos. Por amor a Cristo, nossos irmãos e irmãs enfrentam a morte todos os dias. Independentemente dos riscos, eles perseveram. E se você pudesse levar esperança e força para cada um deles? No dia 26 de maio de 2024, você pode se juntar a milhares de cristãos no Brasil e na América Latina para fazer a diferença na vida dos cristãos perseguidos na África. Durante o Domingo da Igreja Perseguida, você poderá transformar a vida de cristãos africanos, fortalecendo-os por meio da intercessão, para que nem morte, nem vida sejam capazes de separá-los do amor de Deus. Participe do DIP 2024 e ajude a Igreja Africana a perseverar. Meus irmãos, como foi falado aqui, o tema
desse ano do DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, é a África subsaariana, ou seja, é a parte da África que fica abaixo do deserto do Saara. E o vídeo já explicou bem como no continente africano existe hoje uma perseguição muito severa. A gente vai passar o slide aqui, pode começar. Nós vamos falar um pouco sobre todo esse trabalho e como a gente pode e deve participar, contribuir, se envolver com isso. Tranquilo aí? Falando um pouco sobre Portas Abertas, enquanto o pessoal prepara ali, o Portas Abertas é um ministério que surgiu com o irmão André. Eu gostaria de convidar vocês a aprender um pouco sobre o Portas Abertas. Para que você faça isso, basta você acessar as redes sociais desse ministério. Depois, no final aqui, vai ter um slide onde vai estar falando, mas é muito simples. Se você digitar no Google aí, Portas Abertas, Missões, você vai entrar na página deles. Se você digitar no YouTube a mesma coisa, você vai encontrar o canal deles e é um lugar de fortalecimento. É um lugar onde a nossa fé, ela realmente é fortalecida, porque a gente vai encontrar ali testemunhos, realidades que vão trazer sobre nós, não tristeza, não medo, mas uma coragem maior. Pode passar o slide. Então, está falando do tema desse ano, continua. Aqui, ó. A África subsaariana é composta por 46 países. Em 25 deles, há perseguição extrema, severa ou alta aos cristãos. Ou seja, aqui nessas cores aqui, ó, a gente tem alguns países, está falando, essas cores revelam onde há uma perseguição mais severa, ou menos severa, mas em todos eles existe perseguição real, onde pessoas realmente têm sido mortas nos dias atuais. Pode passar. Olha lá, a África subsaariana é considerada o berço da humanidade, porque ali é onde a gente conhece a história bíblica começando naquele período, naquela parte do mundo ali. Continua. Até hoje, a maioria dos países da África subsaariana enfrentam problemas políticos e econômicos. Então, olha que coisa interessante. Se a gente olhar para a realidade do nosso país hoje, a gente vai encontrar dificuldades políticas e econômicas. Sim ou não? Sim. Dificuldades políticas eu creio que vai ser em todo o país. Mas dificuldades econômicas, alguns locais dentro do nosso país, do nosso Brasil, que tem dimensões continentais, a gente vai encontrar realidades diferentes. A gente vai encontrar situações onde a gente vai ter uma dificuldade econômica maior, em outros locais um pouco menor. Mas nós temos dificuldades políticas e econômicas no Brasil. Se a gente olhar para a África, preste atenção nisso. A realidade deles é muito pior do que a nossa, em todos os sentidos. Dificuldades políticas e econômicas eles têm aos montes lá. E é por isso que eu disse que quando a gente começa a consumir um pouco do material do Portas Abertas, então a gente vai ver que a nossa fé vai ser fortalecida. Por quê? Existem ali pessoas que têm muita pobreza e que
amam e servem a Jesus de uma maneira muito intensa, muito verdadeira, que passam por cima de coisas que muitas pessoas no Brasil não passam. Existem muitas pessoas que conheceram o Evangelho no Brasil e por causa de oposição e perseguição, como eu falei, que nem se compara com a deles, desistem, abrem mão, viram as costas para aquilo que Deus quer fazer. Pode seguir. A igreja na África é a maior e mais jovem na Terra, mas há um ataque violento sem precedentes contra ela. Olha que coisa interessante. Talvez a gente, olhando para eles, vai assim, mas existe ali uns irmãos lá. Não, querido. Lá, a igreja é a maior. O número de pessoas que estão sendo alcançadas lá é muito grande. E a perseguição tem sido violenta nesse sentido. Pode seguir. Dos 15 países onde os cristãos enfrentam a perseguição mais violenta por causa da fé, 12 estão na África subsaariana. Então, isso mostra, se eu não me engano, dos 15, o que não está aqui é só Coreia do Norte. Aqui, está aqui. Não está aqui não. É Coreia do Norte, Índia e mais um outro. Mas, se a gente pegar os 15, 11, onde existe mais perseguição, 12 estão nesse pedaço do qual nós estamos falando aqui. Aí tem todos esses países aqui, Nigéria, Paquistão, Índia, Mianmar, Níger, República Democrática do Congo, Camarões, Uganda, Mali, Burkina Faso, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Moçambique, Etiópia e Tanzânia. Então, esses 12 países aqui, eles enfrentam uma perseguição severa. Pode passar. A violência, no geral, é a mais alta de todos os tempos na África subsaariana. 1.815 cristãos vítimas de violência sexual e casamento forçado. 3.623 cristãos sequestrados. 4.602 cristãos mortos. 12.880 casas ou propriedades de cristãos atacadas. 17.498 cristãos abusados física ou psicologicamente. 112.700 cristãos forçados a fugir de casa. Eu fiz questão de falar com ênfase nos números aqui, porque alguém aqui já viu em qualquer rádio ou televisão, canal que seja, alguém falar sobre isso aqui? Se tiver, pode falar. Ninguém vai falar sobre isso. Porque o mundo está corrompido por um sistema que é anticristão, querido. Então, você só vai ver falar sobre isso em pessoas que estão envolvidos completamente nessa causa, como é o caso do Portas Abertas. Esses números aqui são números muito violentos. Números que assustam. Eles não são números mentirosos. O que isso nos mostra? Que nós precisamos, de alguma forma, tentar ajudá-los. Sim ou não? Sim. Vamos pegar uma coisa bem recente aqui. Quando cada um de nós aqui viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o nosso coração, de alguma forma, não é movido em misericórdia, em socorro em favor deles, de alguma forma, em oração em favor deles, de alguma forma? Quando a gente encontra números reais como esse, a gente tem que fazer a mesma coisa. Orar, contribuir. Nós vamos ter essa oportunidade hoje. Pode passar.
Em países de maioria islâmica, uma pessoa que deixa a fé dos antepassados para seguir a Jesus é pressionada e enfrenta violência de familiares, comunidade e autoridades do governo. Então, existe, vou aproveitar esse período aqui, esse slide aqui, existe um crescimento da religião islâmica violento no mundo também. Violento. E a religião islâmica, ela é uma religião que não tem vergonha de dizer que eles são opositores do cristianismo e dos cristãos. O que nós aprendemos com Jesus como cristãos é que nós devemos amar, orar pelos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Não é isso? Na religião islâmica, eles não aprendem isso não, querido. Eles são doutrinados, ensinados, até treinados para perseguir qualquer um que abandone a fé islâmica. Isso é uma realidade. Pode passar. A prática fundamentalista da fé islâmica tem servido como base para que grupos radicais sequestrem, torturem e matem cristãos. Pode passar. Muitos grupos como Boko Haram, Estado Islâmico da província da África Ocidental e Al-Shabaab são explícitos no ódio aos cristãos, o que tem severas consequências para a igreja. Então, esses grupos, eu não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente o Estado Islâmico vocês já ouviram falar, mas também existe o Boko Haram e esse Al-Shabaab. Eles são grupos de extermínio. Eles são grupos preparados, treinados, armados para perseguir cristãos, destruir casas como nós vimos aqui, incendiar casas como nós vimos no vídeo, e eles trabalham nesse sentido. Ou seja, não é uma coisa isolada e pontual, é uma coisa organizada. Existe até ajuda governamental em alguns países por trás disso. Ou seja, a coisa é muito mais séria do que às vezes a gente imagina. Pode passar. A Nigéria é o epicentro da violência, com mais de 82% dos cristãos martirizados na lista mundial da perseguição em 2024. Então, no final, nós vamos fazer um convite aqui aos irmãos para que cada um saia daqui hoje orando por um cristão perseguido e orando por um país de severa perseguição. Então, depois eu vou falar no final sobre aqueles cartazes ali. A Nigéria é um país que precisa das nossas orações. Pode passar. Aqui é um relato. Quando voltei do trabalho, uma mulher me esfaqueou nas costas em frente à minha casa. Aisha, cristã somali de origem muçulmana. Então, relatos como esse, só um detalhe, tá? A maioria dos nomes que aparecem aqui, como esse Aisha aqui, são nomes fictícios. Portas Abertas não pode revelar nomes reais que pode causar problemas, tá? Os nomes que vocês verem aqui são nomes fictícios. Relatos como esse são vários, inúmeros. Aí, vamos pensar uma coisa. Quantas e quantas vezes que você já veio num culto, já veio numa reunião, num culto de domingo, numa reunião de oração, um culto. Agora, eu gostaria que você pensasse por um momento. Você
está voltando para casa e quando você está chegando em casa, alguém pega uma faca e te esfaqueia nas costas. E por que a pessoa ia fazer isso? Porque você é cristão. Porque você serve a Jesus. Nossa, que exagero. Não. Isso é uma realidade. Isso acontece. Aqui a gente está contando aqui um relato. Pode passar. Mais um. Volta, por favor. Isso. Quando acendi um fósforo, minhas mãos pegaram fogo. Tentei tirar meu lenço, mas meu cabelo começou a queimar. Woke, cristã etíope cuja casa foi propositalmente embebida em gasolina. Ou seja, eles fizeram uma armadilha e ela foi vítima desse incêndio criminoso aí. Isso só mostra como é uma realidade muito cruel de ódio que alcança muitas vidas, infelizmente. Pode passar. Nós vamos ver mais um vídeo agora falando sobre a história desse pastor. Presta atenção aí. Quando eu cheguei em minha aldeia naquela manhã, percebi que as pessoas caminhavam na direção oposta, fugindo. A maioria estava descalça e seus corpos estavam cobertos de barro, porque tiveram que rastejar para escapar do ataque. Quanto mais eu me aproximava de casa, mais pessoas machucadas eu via. E cadáveres à beira da estrada. Minha casa foi completamente queimada, incluindo tudo o que estava dentro. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei todos os cômodos da casa e achei os corpos deles na cozinha. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar, se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? Meus pensamentos continuavam voltando aos ataques. Mas depois de receber os cuidados pós-trauma, minha mente está em paz. Uma lição importante que nos ensinaram foi que Deus permite que algumas situações aconteçam a nós no tempo dele, e nos ensinaram a perdoar aqueles que nos atacaram. O treinamento realmente me encorajou. Neste momento, na minha mente, estou pedindo a Deus para perdoá-los e para que eles entrem no reino de Deus, para que eles não morram em seus pecados. Pode passar para o próximo. Esse relato é um relato real de um pastor que viveu exatamente a experiência que ele acabou de contar. Às vezes, a gente está aqui no nosso mundo, vamos dizer assim, e a gente está muito desconectado desse tipo de coisa. Depois que eu comecei a me envolver um pouco mais com isso, Deus me fez mudar algumas coisas na minha vida. Por exemplo, eu comecei a admirar muito mais pessoas anônimas do que pessoas famosas. Em que sentido? Hoje, a gente pegar no Brasil, a gente vai encontrar nas redes sociais aí eu estou falando no meio evangélico e cristão. Pessoas muito famosas, pessoas que pregadores famosos, cantores famosos, e que carregam a admiração de muitas pessoas. E não vejo
guardadas as proporções, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas depois que eu comecei a olhar para pessoas anônimas como essas pessoas, elas atraem muito mais a minha admiração. Pessoas como essa têm muito mais capacidade de aplicar força e energia na minha caminhada. Pessoas que estão, talvez, esquecidas de muitos, mas pessoas que têm um grande tesouro no céu. Pessoas que dedicam a sua vida debaixo de situações como essa. Eu gostaria de te convidar a você também pensar um pouco sobre isso. Refletir um pouco sobre isso. Desafiamos você a clamar pela perseguição violenta aos cristãos em toda a África subsaariana. Então, uma das coisas que o domingo da igreja perseguida quer despertar em nós nós precisamos orar. Precisamos orar. Nós precisamos orar nessa data do domingo da igreja perseguida? Não. Nós precisamos orar todos os dias por eles. Todos os dias. Nós precisamos aprender que nós podemos, de alguma maneira, alcançar, tocar essas vidas, fortalecer essas vidas. Meu irmão, isso é o corpo de Cristo. Nós temos uma ligação com esse homem que deu esse relato aqui. Nós temos uma ligação com essas mulheres do qual a gente leu o relato aqui agora. Da mesma forma que o Espírito Santo pode me levar, como já fez muitas vezes, a orar por uma determinada pessoa que daqui da comunidade. Ora por tal pessoa. Às vezes eu não sei nem do que está acontecendo na vida da pessoa. O Espírito Santo vai lá, ore por ele. Isso tem poder, tem eficácia nisso? Sim. Senão o Espírito Santo não ia mover nesse sentido. Da mesma maneira, se eu orar por uma pessoa que está lá na África, meu irmão, minha irmã, ligada, faz parte da mesma aliança, da nova aliança, assim como eu. Da mesma maneira, Deus pode e vai tocar, intervir, abençoar, fortalecer cada um deles. Amém, queridos? Pode passar. Volta 1. A missão da Portas Abertas é encorajar cristãos perseguidos a se manterem com Cristo, apesar de todas as dificuldades. Pode passar. A Portas Abertas apoia cristãos na África subsaariana desde o início dos anos 1990. Ou seja, esse ministério, Portas Abertas, eles atuam diretamente fortalecendo, de alguma forma, a igreja perseguida. Como a gente viu aqui, que essa região é uma região onde boa parte dessa violência extrema está focalizada ali, o Portas Abertas, ele atua diretamente ali. Eles já têm pessoas que eles conhecem, que eles têm contato. Dessa maneira, eles podem atuar, agir, levar auxílio, levar um recurso, levar uma ajuda especializada.
Então, nós precisamos estar vinculados de alguma maneira com órgãos com idoneidade, que a gente possa confiar que aonde a gente vai poder buscar informação e também vai poder enviar o recurso de maneira correta. Pode passar. Diante de ataques de grupos extremistas, nossos irmãos e irmãs precisam de apoio físico, emocional e espiritual para resistir à perseguição violenta. Vamos ver mais um vídeo agora. Meu marido era professor. Nós nos casamos em março de 2012. Ele foi morto no dia em que havia pregado em uma igreja da região. Lalise é uma jovem cristã da Etiópia. Em 2012, ela perdeu seu marido quando estavam casados há apenas 6 meses. Pastor Dabela tinha 30 anos. Ele tinha acabado de plantar uma igreja quando foi assassinado por um extremista islâmico. Lalise não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de uma semana, fui levada para o hospital porque me recusava a comer. Eu não conseguia dormir. As pessoas se revezavam para cuidar de mim, porque eu queria tirar minha vida. Depois de alguns dias no hospital, me deram alguns remédios para aumentar o apetite. Depois, fiquei inconsciente e dormi por cerca de uma semana. Algum tempo após o funeral do pastor Dabela, colaboradores da Portas Abertas visitaram Lalise. Seu olhar estava sem brilho, o rosto pálido e os pensamentos distantes. A única coisa que eles pensavam era: como ajudar uma viúva em luto? Vocês me ajudaram a recomeçar minha vida, me incentivando a voltar a estudar. Até me deram dinheiro para comprar os livros. Vieram me ver algumas vezes para me encorajar. Depois, fiz o exame nacional e obtive uma pontuação alta, o que me permitiu entrar na Faculdade de Formação de Professores. Por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo, a Portas Abertas pôde apoiar a jovem viúva em suas necessidades básicas. Além disso, Lalise precisava de tempo e do consolo do Espírito Santo para se fortalecer espiritualmente. Então, a Portas Abertas começou uma campanha de oração. Por 10 anos, parceiros da Portas Abertas ao redor do mundo oraram por Lalise. No ano passado, recebemos um e-mail de uma parceira na Alemanha, querendo notícias sobre a viúva. Ela queria saber como estava Lalise hoje. Assim, entramos em contato com Lalise novamente e conseguimos esta entrevista. Eu não conseguia esquecê-la, por isso nunca parei de orar. É terrível perder alguém que você ama. Ainda mais de uma forma tão horrível. Isso trouxe sua história para perto de mim. É por isso que o nome dela não saiu da minha cabeça. Fiquei sem palavras e profundamente comovido com cada palavra que li naquele e-mail. Saber que um parceiro está orando há tanto tempo. Chorei e disse: Senhor, obrigado pelas pessoas que levam o assunto a sério e estão orando pela igreja perseguida. A oração pode chegar aonde não podemos ir. E o primeiro pedido que recebemos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo é oração. Esse é o compromisso que podemos fazer com nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida diariamente. Não imaginava que alguém orava especificamente por mim, mas quero que saibam que o Senhor ouviu suas orações. Deus renovou minha mente e me casei de novo. Ele me ajudou a dar à luz e construir uma família. Que maravilhoso! É tão bom ver que está tudo bem com ela. Que minhas orações a ajudaram.
Conheça o testemunho de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Muito interessante, né, irmãos? Como que existe já um movimento de oração maravilhoso. Quando a gente recebe o material para a gente fazer esse domingo da igreja perseguida, eles mandam alguns cards. Eles foram pregados ali na parede, ó. Ali, eu vou te convidar, ao final do culto, você a sair daqui orando por uma pessoa e por um país. O que você vai fazer? Você vai chegar até ali tem alguns países e algumas pessoas com o nome e com o pedido de oração, o motivo ou como você deve orar por essa pessoa. Você vai pegar o seu celular, vai chegar ali e vai bater a foto do país pelo qual você vai orar e da pessoa pelo qual você vai orar. Amém? Os irmãos entenderam? Sim ou não? E você vai começar a participar desse movimento. Se você quiser, no caso, imprimir, pode me pedir que eu te mando o arquivo. Mas se você quiser ficar no celular mesmo, no digital, tá tudo certo. Mas eu acho importante você não sair daqui sem você assumir esse compromisso. Eu achei interessantíssimo o fato do Portas Abertas, colocar a experiência dessa colaboradora da Alemanha que estava orando por essa pessoa. E eles conseguiram encontrar ela novamente e viram que Deus já tinha feito uma obra de restauração maravilhosa na vida dela. Isso é incrível, isso é poderoso demais. Eu vou explicar sobre isso aqui. Pode passar para o próximo. Isso. Ficou muito ruim aqui a cor azul aqui. Mas eu vou falar para os irmãos. Presta, mas é porque aqui são duas chaves Pix diferentes, tá, querido? Tem uma chave Pix que está em e-mail. A chave Pix que está em e-mail está escrito assim: pix@portasabertas.org.br. E tem a chave Pix que está no CNPJ, que é esse número aqui. Eu gostaria que você doasse um valor para que esse valor chegasse até os irmãos da igreja perseguida através do Portas Abertas. Então, eu sei que a maioria aqui hoje já usa o Pix aí, você vai anotar isso aqui. Mas existe uma coisa mais importante também. É que existe um número de WhatsApp aqui, ó, 11 4949 5012. Depois que você fizer a sua doação, que você fizer o Pix, você vai pegar o comprovante e vai mandar para esse número aqui do WhatsApp. Sai da frente aqui que os irmãos estão pegando o número aí. Isso. Melhorou. Quando você mandar o número da sua doação no WhatsApp, você vai ser conduzido a fazer um cadastro. E o cadastro, você vai começar a receber todo mês uma revista como essa aqui, ó. Essa revista é a revista mensal do Portas Abertas, que vai falar sobre a igreja perseguida, sobre o trabalho que eles têm feito, sobre pessoas que precisam de oração, falando sobre países que estão enfrentando perseguição severa. Aí você pode pensar assim: nossa, que legal, eu faço uma doação e eu vou receber uma revista.
Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que ele te manda a revista? Ele te manda a revista é para você continuar doando. É por isso. O principal motivo deles te mandar a revista, é claro que existem informações maravilhosas aqui. Eu deixei algumas revistas ali também em cima do balcão ali, os irmãos podem dar uma olhada. É claro que existem aqui informações valiosas, coisas muito edificantes aqui. Mas a estratégia da revista é para te lembrar que você precisa continuar contribuindo. Aí você pode pensar assim, quanto que eu vou contribuir? R$20? R$40? R$60? R$80? R$100? Não sei, querido. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, não segure, não retenha. Seja liberal com relação a isso. Talvez você esteja pensando assim, pois é, mas já teve um momento dos dízimos, das ofertas aqui, eu já ofertei. Esse convite que eu estou fazendo aqui agora para você é exclusivamente, esse Pix aqui não é da Comunidade do Caminho não, tá? Vai cair diretamente no Portas Abertas. Isso aqui é direto para eles e eles vão destinar segundo o que eles já têm lá de cronograma. Esse domingo da igreja perseguida também é uma estratégia para que eles consigam levantar recursos para ajudar pessoas, como a gente viu aqui, que recebem auxílio psicológico, emocional, financeiro. Vocês viram que eles ajudaram ela com os estudos dela. Então, a gente pode participar. Então, meu querido, qual é o nosso desafio hoje aqui? Nosso desafio como igreja? Pode deixar esse slide aqui até o final, tá? Porque depois os irmãos vão chegar aqui e vão continuar pegando a chave Pix ali. Quem quiser por e-mail, eu vou repetir aqui, ó. É muito simples. pix@portasabertas.org.br. Nosso desafio hoje, a gente sair daqui com um compromisso de oração por um país e por um irmão perseguido e a gente começar a contribuir. Aí você pode estar pensando assim, mas eu vou ter que contribuir todo mês? Não. Você pode contribuir da maneira que você quiser. Se você quiser contribuir todo mês, pode? Pode. Se eu não puder contribuir todo mês, tem problema? Não tem problema. Faça meu irmão, qualquer valor que chegar para eles vai ser útil. Agora pense uma coisa, meu irmão. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. Esse evento, ele acontece em mais de 1000 igrejas nos 27 estados do Brasil, todo ano. Os desafios que os irmãos têm enfrentado hoje nos locais de perseguição são desafios violentos, extremos. A gente viu aqui alguns relatos. Então, o Senhor está nos convidando a participar disso. Amém? Fica de pé. Além de enviar o Pix, isso, pode corrigir aí, ótimo. Além de enviar o Pix, eu acho importante também os irmãos pegarem o número do WhatsApp para os irmãos receberem as revistas. Nós vamos ter um momento agora de oração, e hoje nós vamos direcionar a oração agora para esses irmãos. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um momento.
Senhor Deus, Tu és um Deus de amor, de misericórdia. E o Senhor alcançou o nosso coração com Sua graça. Ó Deus, da mesma forma que nós fomos alcançados, Senhor, o Senhor tem alcançado pessoas em várias partes do mundo. Como nós vimos aqui, Senhor, existem irmãos nossos, irmãs nossas, vivendo debaixo de uma severa perseguição, Pai. Ó Deus, pedimos, Deus, que o Senhor possa tocá-los, possa fortalecê-los, Deus. A Tua palavra diz que os Seus olhos passeiam por toda a terra para se mostrar fiel com aqueles cujo coração são totalmente seus, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, um alcance da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor sobre esses que estão vivendo debaixo de perseguição, sobre homens, mulheres, crianças que estão sofrendo, Senhor, que estão sendo sequestrados, forçados, torturados. Deus, tenha misericórdia. Pessoas que são obrigadas a deixar suas casas. Pessoas que têm vivido luto, perda, por causa de pessoas que vêm perseguindo de maneira cruel, ó Deus. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Ajuda os nossos irmãos, Senhor. Ajuda aqueles que estão enfrentando isso. Ó Deus, abençoa o Ministério Portas Abertas. Abençoa os missionários, homens e mulheres que saíram de suas casas, que deixaram tudo e estão hoje colocados, foram para esses lugares para pregar o Evangelho. Abençoe eles, Senhor. Dê força a eles. Envia recursos para eles, ó Deus. Que haja um fortalecimento no coração deles. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, os líderes que se levantam com ousadia em países onde a perseguição é extrema. Pessoas de coragem, pessoas anônimas que não estão em busca de fama, pessoas que estão seguindo o Teu chamado, obedecendo a Tua voz. Senhor, abençoe eles, Senhor. Abençoa o culto deles. Abençoa a reunião deles. Que o Teu Espírito Santo possa agir de maneira poderosa no meio deles. Que o Teu Evangelho alcance vidas, famílias. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajude a cada um de nós aqui, ajuda a comunidade do caminho. Que a gente assuma um compromisso, Senhor, de orar por eles, de orar por países de perseguição extrema, de orar por irmãos nossos que estão vivendo debaixo de perseguição. Ajuda-nos, Senhor, a assumir o compromisso de contribuir financeiramente. Em nome de Jesus, Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Que a vida deles também, Senhor, nos inspire. De maneira que a gente possa ter a coragem, a ousadia
para permanecer firme, pregar a tua palavra aqui. Aqueles que estão perto de nós, nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, desperta essa força em nós. Espírito Santo, derrama essa unção de coragem e ousadia sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Meu irmão, como que é importante a gente ter esse momento, ver a realidade dos nossos irmãos que têm passado em outras nações, como que a gente precisa ser impactado, sacudido com isso. A gente precisa sair daqui hoje comprometido fortemente com essa oração, com essa busca pelos nossos irmãos. Amém? E pela contribuição, né? Porque é a oportunidade que nós temos. Querido, quando a gente vê essa situação, a gente fica constrangido diante de Deus. Constrangido diante de Deus. Quanto Deus é bom conosco e muitas vezes a gente não retribui, não valoriza. Quero que você fique de pé. Vamos agradecer a Deus pela bondade e misericórdia dele com a nossa vida. Vamos agradecer por nós podermos viver a nossa fé de uma maneira tão livre e muitas vezes não valorizarmos. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque muitas vezes nós não reconhecemos o quão bom o Senhor tem sido conosco, o quanto o Senhor tem nos abençoado, nos prosperado, nos guardado, o quanto o Senhor tem nos sustentado. Nós muitas vezes não somos gratos. Muitas vezes há ainda insatisfação no nosso coração. Pai, os nossos irmãos sofrendo tantas dores, tantas perseguições, tantas perdas, e eles continuam fiéis ao Senhor. Eles continuam buscando a tua face. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa ingratidão, Senhor. Perdoa a nossa insatisfação, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque não reconhecemos a tua bondade na proporção que devíamos. Eu peço a ti, Pai, que nos dê esse coração comprometido com os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão padecendo. Nos dê este coração de intercessores, este coração de doadores,
para que o teu nome seja glorificado, Deus. Eu peço ao Senhor agora que abençoe o retorno para os nossos lares. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guiando, nos livrando do mal. Que o Senhor esteja nos dando uma semana realmente de experiências novas. Eu sei que o Senhor está nos chamando para um tempo novo com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê essa semana como uma semana de grandes experiências, de ouvir a Tua voz, de poder experimentar os milagres do Senhor, de poder glorificar o Teu nome, Pai. Eu abençoo agora os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Diga graça e paz para o seu irmão, dê um abraço, se despeça dele aí. E olha, não perca a oportunidade de chegar ali, tirar sua foto